Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre probabilidade, continuando com combinações e permutações. Vamos abordar algumas questões elementares, questões básicas, né? E lembrando que aqui o serviço é braçal, rapaz, o negócio aqui é na raça, nada de fórmula. E dessa vez eu vou deixar essas questões na descrição do vídeo, pois eu dividi o vídeo em duas partes. É isso aí, vamos para o que interessa. Princípio multiplicativo, questões elementares. Vamos ver aí o primeiro exemplo, né? Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Bom, nós vamos utilizar aquele modelo, né? Que é o seguinte, primeiro vocês vão fazer um esboço, né? Vocês podem fazer, que é um exemplo, não é um exemplo qualquer. Vocês podem fazer através de uma figura, através de número, através de letras, né? Eu vou usar esse aqui, ó. Um primeiro exemplo seria o seguinte, B, blusa, né? S, saia. Então, eu poderia utilizar a primeira blusa e a primeira saia, ou a primeira blusa e a segunda saia e assim por diante. Então, observando esse esboço, né, esse exemplo, conseguimos identificar que cada forma dela vestir uma blusa e uma saia pode ser representada por um par, XY, né? Sendo que o X ele representa a blusa e o Y representa a saia, né? Então, agora vamos representar os elementos no formato de conjunto, né? No caso, B, conjunto B é blusa, né? O N de B, que é o número de elementos de B, é igual a 5. O S, né? Que é saia, o conjunto de saias. E N de S, que é o número de elementos de S, do conjunto S, é igual a 6. Então, queremos saber o número de pares x e y, né? Cada resultado é um par, né? Tal que x pertence a B, ou seja, x é uma blusa, e o y pertence a S, ou seja, y é uma saia. Então, pelo princípio multiplicativo, temos que o número de B vezes o número de S, né? No caso, o número de blusas é igual a 5, o número de saias é igual a 6. Então, basta multiplicar e tcharam, tem ali o resultado, né? 30 opções, né? 30 formas dela combinar essas blusas e saias. Quando vocês já estiverem familiarizados com esse modelinho, vocês vão poder pular para isso aqui, ó. Basta identificar ali a natureza do problema, que é um par, né? No caso, forma uma sequência, né? Então vocês vão fazer assim, como eu sei que é um par, que tem dois elementos, então eu tenho o primeiro que é blusas. Quantas opções para blusas? 5. E quantas opções para saia? 6. Então, 5, 6. 6 vezes 5, 30. Resposta, 30 formas de combinar as peças de roupas. Então, tranquilo, vamos para o próximo. Segundo exemplo, né, pessoal, de quantos modos 4 pessoas podem ficar em fila indiana? Ou seja, o problema envolvendo filas. Existem várias variações, essa é uma só que é a mais simples, né? Então, é o seguinte, vamos fazer o nosso esboço, né? E aqui é o seguinte, o primeiro exemplo, né, é que é o P, é a primeira pessoa, P1, P2 segunda pessoa, terceira pessoa e quarta pessoa. Então, a primeira fila poderia ser assim, ó. A segunda fila poderia ser primeira pessoa, segunda pessoa, quarta pessoa e terceira pessoa por último. E assim por diante. A natureza do problema podemos identificar que é um quarteto, né, se trata de uma sequência. Os elementos, né, que é o conjunto P, possui 4 elementos, né, conjunto do número de pessoas. O N de P, que é o número de pessoas, é igual a 4. Então, queremos saber o número de quarteto, tal que o X ele pertence a P, tranquilo, né? O Y ele tem que ser diferente de X, pois uma pessoa só pode ocupar um lugar, né? Então, o X pertence a P menos aquele conjunto ali que tem um X, né? O T, a mesma coisa, né? T pertence a P menos XY, né? Ele tem que ocupar um lugar diferente de X e Y. E a mesma coisa para o Z. O Z pertence a P menos X, Y e Z. Bom, pelo princípio multiplicativo temos, olha lá, o N de P é igual a 4, né? O número de elementos de P. O N de P menos esse conjunto que tem um elemento só é igual ao quê? P é igual a 4. 4 menos 1, né? 3. A mesma coisa para o próximo ali, ó. P menos 2, né? 4, o número de P é igual a 4 menos 2, 2. E agora, o número de P, que é 4 menos 3. 4 menos 3, 1. Tranquilo, né? Pelo princípio multiplicativo temos, então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E quando vocês já estiverem com esse modelinho aí na ponta da língua, né? Basta observar ali a natureza do problema, que é cada
Cada fila representa um quarteto, né? Que é uma sequência, né? Então temos quatro opções, né? Na primeira opção eu tenho 4 elementos, para a segunda eu tenho 3, para a terceira eu tenho 2 e para a última, né, eu tenho 1. Princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 24. Então a resposta é igual a 24 modos de formar uma fila. Tranquilo, muito simples. Vamos para o próximo. Terceiro exemplo, né, é o seguinte: 5 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Né? Ou seja, outro problema envolvendo a variação de fila. Né? Então vamos começar fazendo o esboço, né? Que é pegando um exemplo. Né? E aqui é o seguinte: o primeiro atleta pode ficar em primeiro, o segundo em segundo, o terceiro em terceiro. Esse é um exemplo. Né? Ou poderia ter o primeiro em primeiro, o segundo em segundo e o quarto atleta em terceiro. Né? E assim por diante. Com isso conseguimos observar que a natureza do problema continua sendo sequências, né? E no caso pode ser representado por uma tripla, né? Sendo que o x é o primeiro lugar, y o segundo e o z o terceiro. Eu tenho o conjunto A, eu vou representar ele com todos os atletas, né? E o número de elementos de A é igual a 5. Queremos saber o número de triplas, tal que x pertence a A, tranquilo, y pertence a A também, porém, a mesma coisa do exemplo anterior, né? Duas pessoas não podem ocupar o mesmo lugar, né? Então, nesse caso, o y tem que ser diferente de x, né? Então, A menos 1. O z pertence a A também, mas tem que ser diferente de x e y, então A menos 2, né? Pelo princípio multiplicativo, temos o n de A é igual a 5, o n de A menos 1 é igual a 4 e o n de A menos 2 é igual a 3. Tranquilo, muito simples, né? Então basta multiplicar 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Do outro modo lá, bem mais simples, né? Identificando lá ó, a natureza do problema lá com a representação por uma tripla, né? Temos aqui, para a primeira opção, 5. Segunda opção, 4. E 3. 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60. A resposta, existem 60 resultados possíveis, né? Então, é isso. Bom, meus queridíssimos, por enquanto vamos ficando por aqui e as demais questões aí estarão em um segundo vídeo. Qualquer dúvida aí é só entrar em contato.